Olá, nosso tema de hoje é falar um pouco sobre o texto argumentativo, as suas especificidades e os recursos que a gente pode usar dentro de um texto argumentativo. Vamos primeiro entender como que é a função, como que funciona um texto argumentativo e de que elementos basicamente que ele é composto, não é? Ele vai ter um compromisso total com a opinião. Quando eu escolho argumentar sobre algum tema, eu já tenho uma defesa, né, de um ponto de vista, uma postura definida, e eu vou ter que definir, então, qual que é a minha tese. Essa tese vai ser o embasamento para eu abrir o texto, né, e trazer argumentos durante o desenvolvimento do texto, que é o corpo do texto, o meio do texto, para daí eu poder tentar fazer os leitores, né, serem também adeptos da minha ideia, ou se eu não conseguir convencer totalmente, pelo menos tentar fazer com que eles pensem a respeito das ideias que eu estou trazendo no texto. O bom embasamento nos argumentos é que vai garantir que o leitor preste atenção no seu texto, se ele não for, de fato, né, talvez ficar totalmente convencido ao final. E na coerência, no raciocínio exposto, né, se deve seguir uma ordem. Então, depois de tese definida, os argumentos, né, todos lançados, tem que fechar o seu texto, fazendo uma breve síntese, retomando pelo menos um argumento principal e fazendo o leitor lembrar de que aquela tese inicial foi comprovada, foi válida. Depois nós vamos ter exemplos de texto, né? A gente falou brevemente dando uma abordagem das linhas gerais, das partes gerais, mas nada melhor do que a gente ver na prática como que é um texto argumentativo. Então nós vamos ler agora o texto Literatura, um olhar aberto para o mundo, da Nelly Novaes Coelho. Neste limiar de século e de milênio, estamos assistindo ao final de um extenso período da cultura humana. Era romântica, séculos XVIII, XIX. E simultaneamente estamos vivendo, conscientemente ou não, uma acelerada mutação que está engendrando uma nova cultura, radicalmente diferente da anterior e exigindo a formação de uma nova mente. Sentimos-nos perdidos diante dessa avalanche de mudanças em todos os níveis da sociedade, porque ainda não nos foi possível descobrir racionalmente o encadeamento de todos os elos dessa transformação em curso. Talvez fique mais fácil entendermos a natureza ou o sentido desse processo que estamos vivendo se nos valermos do pensamento de Oswald Spengler, A Decadência do Ocidente, 1918-1922, ao definir cultura e civilização. Estamos hoje vivendo em pleno ponto de mutação, Fritjof Capra. Daí a fragmentação, o desnorteamento que caracterizam o mundo que nos rodeia e que precisamos aprender a conhecer, para nele podermos agir. A grande evolução, hoje vivida por toda a humanidade, está acontecendo na esfera da cultura, da mente, do espírito, do pensamento, da reflexão, do ser interior, e evidentemente em conflito com a esfera da civilização, em que ainda predominam as formas consagradas ontem, mas já superadas pelas novas formas emergentes com a revolução tecnológica, cibernética, que vem mudando a face do mundo, pela anulação das distâncias geográficas e da ruptura de todos os antigos limites, espaciais, temporais, mentais, éticos, estéticos. É dentro desse cyberespaço, desse fascinante mundo virtual, que na esfera da educação e do ensino, o problema leitura, literatura vem crescendo em importância. E por quê? Está mais do que evidente que estamos vivendo em plena civilização da imagem. Mas há já algum tempo se vem descobrindo que só esse contato não basta para a dinamização interior do indivíduo, para o desenvolvimento de suas potencialidades de maneira plena. Para esse estímulo, a leitura é fundamental. É o contato, a interação íntima do eu com a palavra escrita, com o texto, que o leva a desenvolver aquilo que o define como ser humano. A sua própria expressão verbal, sua fala, sua linguagem, sua própria palavra, sem a qual não há nenhuma relação profunda entre o eu e os outros que o rodeiam. Concluímos essas reflexões enfatizando o fato de que é preciso neutralizar a ameaça de robotização que paira sobre os indivíduos neste cyberespaço.
E um dos meios para essa neutralização está, sem dúvida, na literatura-leitura, que vem sendo descoberta ou redescoberta como um exercício de viver, ou como fecundo instrumento de formação das mentes e de conhecimento de mundo da vida. Retomando o texto lido, nós vamos verificar lá a partir já da introdução, né, que a função dela é informar a posição assumida, ou seja, desvendar para o leitor, né, revelar a tese que está sendo defendida. E, com isso, você vai fazer uma apresentação breve do tema e da opinião que vai ser marcada durante todo o texto. Para isso, vamos analisar a introdução do texto de Nelly Novaes Coelho. Neste limiar de século e de milênio, estamos assistindo ao final de um extenso período da cultura humana. Era romântica, séculos XVIII, XIX. E, simultaneamente, estamos vivendo, conscientemente ou não, uma acelerada mutação que está engendrando uma nova cultura, radicalmente diferente da anterior e exigindo a formação de uma nova mente. Nós vamos agora retomar os temas, né, e as principais ideias dessa introdução. Vai ser clara a ideia de que o limiar desse século e de milênio vai estar causando uma transformação na sociedade, né? Então, a autora está marcando mesmo o fim de um tempo, o fim de uma era, e ela está defendendo a ideia também de que essa mudança está causando um impacto não só social, mas em toda a forma de pensar, né? É o fim de uma cultura humana e está sendo engendrada uma outra cultura. Depois ela se refere ao termo acelerada mutação. Essa acelerada mutação também ela coloca como consequência dessa transformação gigantesca que está acontecendo nesse período contemporâneo. E depois ela vai falar que tem um engendramento de uma nova cultura, então ela está seguindo um passo a passo, ela não está atropelando nenhuma das ideias para já levar o leitor meio que pela mão, né, para guiar o leitor de acordo com o raciocínio que ela está tentando estabelecer. E daí o item 5, que a gente pode chamar para fazer menção ao último tema importante dessa introdução, é essa exigência de uma nova mentalidade. Quer dizer, nessa cultura, o leitor e o indivíduo, né, tem que se adaptar a essas mudanças, a essa nova cultura. A ordem, a gente tem a possibilidade de colocar uma classificação como a ordem sendo coerente e progressiva, né? A gente também poderia chamar de uma ordem linear, porque ela não vai atropelar as etapas, né, para fazer a apresentação do seu raciocínio. Afinal, ela vai querer que o leitor concorde com o raciocínio dela, né? Então, ela é a autora do raciocínio. Para o leitor ter uma boa ideia, ela tem que mapear adequadamente, delinear, detalhar a ideia. Agora os argumentos vão aparecer na etapa seguinte, que é o grosso do texto argumentativo, né? Vai aparecer no desenvolvimento o tópico principal para você defender a sua tese no texto argumentativo. Então é claro que vai haver diferenças, né? Para eu fazer argumentação, eu posso usar N recursos. A construção textual, ela vai depender de o quanto você quer convencer o leitor. Você pode usar até verbos diferentes, né? Pode fazer uma lista de argumentos bastante sólidos, né? Já consolidados, mas sempre vai envolver uma ideologia. E é dessa ideologia que você está convidando o leitor a se tornar participante. Há, no entanto, dois tipos diferentes de argumentação. E daí vai muito de qual é o efeito que eu quero provocar no leitor, né? Essa argumentação pode ser objetiva, e daí eu vou privilegiar verbos na terceira pessoa. Só que daí já vai diminuir um pouquinho, né, o teor de opinião, porque fora o texto, claro, já ser todo opinativo, né, que é uma característica importante, eu vou meio que me isentar. É um recurso que eu estou tentando usar para privilegiar até uma certa formalidade, né? Fazendo alguma mesura em relação ao leitor, adaptando o texto com verbos na terceira pessoa, embora ele tenha a prioridade de passar uma opinião. A outra forma já vai ser mais incisiva e já vai tentar entrar mais naquela função de convencimento, né? Vai ser a argumentação subjetiva. Aí eu vou, além de usar
o texto argumentativo, que já revela a minha opinião, eu vou enfatizar isso colocando verbos na primeira pessoa, sobretudo do plural, para tentar fazer com que eu chegue perto desse leitor, né, para que ele compartilhe comigo, porque daí nós vamos ficar unidos pelo pronome nós, que está embutido nos verbos da primeira pessoa do plural. Vamos ver agora alguns exemplos, né, dos parágrafos que formam o desenvolvimento do texto da Nelly Novaes Coelho. Retomando mentalmente o texto, nós vamos comentar os principais recursos que ela usou para fazer o centro do texto, onde estão os argumentos. Sentimos-nos perdidos diante dessa avalanche de mudanças em todos os níveis da sociedade, porque ainda não nos foi possível descobrir racionalmente o encadeamento de todos os elos dessa transformação em curso. Talvez fique mais fácil entendermos a natureza ou o sentido desse processo que estamos vivendo se nos valermos do pensamento de Oswald Spengler, A Decadência do Ocidente, 1918-1922, ao definir cultura e civilização. Estamos hoje vivendo em pleno ponto de mutação, Fritjof Capra. Daí a fragmentação, o desnorteamento que caracterizam o mundo que nos rodeia e que precisamos aprender a conhecer, para nele podermos agir. A grande revolução-evolução, hoje vivida por toda a humanidade, está acontecendo na esfera da cultura, da mente, do espírito, do pensamento, da reflexão, do ser interior, e evidentemente em conflito com a esfera da civilização, em que ainda predominam as formas consagradas ontem, mas já superadas pelas novas formas emergentes com a revolução tecnológica, cibernética, que vem mudando a face do mundo, pela anulação das distâncias geográficas e da ruptura de todos os antigos limites, espaciais, temporais, mentais, éticos, estéticos. É dentro desse cyberespaço, desse fascinante mundo virtual, que na esfera da educação e do ensino, o problema leitura-literatura vem crescendo em importância. E por quê? Está mais do que evidente que estamos vivendo em plena civilização da imagem, mas há já algum tempo se vem descobrindo que só esse contato não basta para a dinamização interior do indivíduo, para o desenvolvimento de suas potencialidades de maneira plena. Para esse estímulo, a leitura é fundamental. É o contato, a interação íntima do eu com a palavra escrita, com o texto, que o leva a desenvolver aquilo que o define como ser humano. A sua própria expressão verbal, sua fala, sua linguagem, sua própria palavra, sem a qual não há nenhuma relação profunda entre o eu e os outros que o rodeiam. Dá para perceber que o desenvolvimento, por ser a parte mais importante do texto argumentativo, né, também vai ser a parte maior. Mas retomem lá então as partes que vão dizer respeito agora para nós nessa análise. São 3 parágrafos relativamente grandes, né? E já percebam lá que começam com sentimos-nos, né? Já tem a primeira pessoa do plural. Então já começa levando o leitor mais perto daquela ideologia que a autora está defendendo no seu texto. No primeiro parágrafo, a gente vai ter as seguintes informações. Mudanças que estão acontecendo, essas mudanças já foram anunciadas na introdução, mas em linhas bem gerais. Então agora já vai ser mais pontuada, né? Que tipo de mudança que está acontecendo hoje. No número 2, um segundo item, é que tais novidades não são bem aceitas. Veja como os itens estão progredindo. Mudanças e daí mudanças não bem aceitas. No item 3, o modelo antigo versus o novo, também está interrelacionado com o 2, né? Então gera-se o conflito que a gente pode usar como esquema esse antigo versus novo. No segundo parágrafo, a gente tem a ideia da mutação, que vai meio que metaforizar essa relação de mudança na sociedade, mudança na mentalidade, sobre essa mudança de era, de milênio, né, que interfere na sociedade. Mas daí ela vai começar já a aprofundar algumas coisas, vejam só. Ela vai falar de fragmentação e desnorteamento, como as coisas que são peças-chave para mostrar que de fato está acontecendo uma mudança acentuada. No número 3,
vai falar do embate entre as formas antiga e nova novamente, né? Ela vai reforçar isso através dos exemplos que agora ela já começa a jogar no texto de um modo mais pontual. No item 4, ela já vai chegar numa revolução tecnológica e cibernética. E ela vai fazer essa menção porque vai ser a consequência de tantas mudanças terem acontecido. Então ela vai levando o leitor paulatinamente no texto, num passo a passo. O texto argumentativo, ele tem que ser até com um certo caráter didático, né, para você demonstrar para o leitor a possibilidade de a tese ter fundamento. No último parágrafo do desenvolvimento, volta a ideia da revolução tecnológica cibernética. Vejam que ela está amarrando os parágrafos desse desenvolvimento, isso é importante, eles não podem ser soltos, né? Eles têm que ser coerentes, bem costurados, com conjunções, ou até como ela faz aqui nesse texto, com a repetição da ideia, mas daí já vem um elemento novo. Então, no último parágrafo, ela não vai só repetir a revolução tecnológica cibernética, ela já vai falar disso junto com o cyberspace. No item 2 desse último parágrafo do desenvolvimento, vamos ter a relação da leitura e literatura. Aqui ela já vai se aproximando do final dessa tese que ela está tentando defender, que é, bom, tendo em vista tantas mudanças, né, um impacto tão grande na sociedade, como a gente pode dosar um pouco isso, minimizar um pouco o impacto disso. E daí a resposta vai vir, ela propõe que seja pegando a leitura e a literatura como um contraponto para esse cyberspace. Então a expressão, né, vai ser a linguagem, a interação, né, para dosar um pouco essa coisa acelerada do tempo, da correria do dia a dia e da robotização, como ela vai mencionar também dentro desse texto. Algumas observações sobre isso que nós apontamos agora. O encadeamento lógico é importante e ele vai ser dado pela sequência das informações colocadas no texto e também pelas conjunções, pelos relatores que você for usar, pelas locuções conjuntivas, para que cada parágrafo seja uma parte de um todo, né, de um todo harmônico. A progressão dos fatos também vai ser uma coisa bem importante e a gente percebeu na parte de ela citar uma coisa, depois retomar, isso faz parte de uma didática, como eu já mencionei, né? Retomar, mas associando a coisas novas. Isso quer dizer que o texto está andando, que o raciocínio está evoluindo. O controle da revolução tecnológica pela literatura vai ser a conclusão que depois, efetivamente, ela já coloca isso no último parágrafo do desenvolvimento e é óbvio que na conclusão ela vai enfatizar mais isso, afinal de contas esse vai ser o centro da tese que ela defende, né? Que se há mudanças, precisamos lidar bem com elas e a literatura vai ser uma tentativa de ajudar, né, o leitor e o cidadão de um modo geral, a trabalhar melhor com essas mudanças que são totalmente surpreendentes para ele. Agora nós vamos à análise da conclusão do texto. A conclusão, ela vai sintetizar o texto, vai dar uma retomada lá no argumento principal e vai usar pelo menos um principal argumento citado no corpo do texto. Concluímos essas reflexões enfatizando o fato de que é preciso neutralizar a ameaça de robotização que paira sobre os indivíduos neste cyberespaço. E um dos meios para essa neutralização está, sem dúvida, na literatura-leitura, que vem sendo descoberta ou redescoberta como o exercício de viver, ou como fecundo instrumento de formação das mentes e de conhecimento de mundo da vida. Então, na conclusão, ela vai falar muito bem, nós temos uma revolução tecnológica, isso é positivo, né? Ainda mais tendo em vista tantas mudanças, ela vai concordar com a ideia de que é uma consequência esperada, natural, mas que essa revolução precisa também ser contida, senão a gente vai perder o controle sobre ela. Mas como? E daí vai repetir, né, que é com a literatura, mas vai dar mais dados sobre esse recurso que ela sugeriu para dosar um pouco o andamento das mudanças. E daí nós vamos ter que a literatura vai desenvolver mais o lado humano e vai se somar àquela mecanização, mas também para tentar
contê-la, para tentar um pouco, né, se opor a essa mecanização. Com isso, vejam só como é interessante, a conclusão vai trabalhar com uma síntese que vai unir, né, os argumentos com a tese defendida, apresentada lá no início, na introdução, e se a gente for retomar o título do texto, que é a literatura, um olhar aberto para o mundo, a gente já vai entender, né, que tem toda a coerência. Alguns acham que o título da obra, ou de um texto, de um livro, é uma tarefa fácil, pode ser qualquer título, mas dar um título e entender o título também é uma tarefa, um exercício de interpretação. E aqui está usado adequadamente e ajuda, sobretudo depois que a gente lê o texto, a gente entender melhor e sintetizar o argumento e a tese defendida pela autora do texto. Agora vamos ver alguns recursos usados no texto argumentativo, mas que não vão aparecer só no texto que nós acabamos de ler e analisar. A gente pode usar esses recursos no nosso texto argumentativo também, e cada um vai ter uma função específica. Resta a gente escolher qual função a gente vai querer que o nosso texto tenha. A primeira delas é o detalhamento. É bastante importante, né, porque você vai ter que apresentar uma ideia que você concebeu para uma pessoa que está interessada em conhecê-la. Então, o detalhamento é usado para aumentar esse poder de convencimento e de apresentação da tese do texto. O detalhamento ele vai dar credibilidade à tese, né, porque ele vai expressar aquele certo didatismo, vai guiar o leitor pela mão, como nós já comentamos, e também vai mostrar que você está pensando em realmente todos os detalhes. Daí é muito mais difícil você colocar empecilhos, né, ou não aceitar alguma coisa que já tem um esquema todo montado, do que você pensar, aí, meu Deus, eu acho que essa pessoa nem está sabendo muito sobre o que ela está escrevendo. Um detalhismo mostra um conhecimento pleno do assunto. Pode-se detalhar com exemplos, né? Ou então eu posso simplesmente ir aprofundando a ideia aos poucos. Aqui nesse texto, para detalhar as informações, a autora vai usar um recurso que não é muito bem visto, né, pela maioria das pessoas que trabalham com construção de texto. Falam, evitem os parênteses, mas aqui os parênteses vão ter uma função muito importante. Então depende do caso para a gente trabalhar ou não com o uso dos parênteses. Ela vai dar mais detalhes com as informações que ela colocar entre parênteses, então fica meio que opcional, né? Alguns que já dispensam a leitura de parênteses, assim como notas de rodapé, por exemplo, vão passar por cima dessa informação. Aqueles que querem mais detalhes vão prestar atenção em tudo que está colocado entre parênteses. Então ela vai citar, por exemplo, final de um extenso período da cultura humana. Mas qual? E daí ela abre parênteses e cita era romântica, século XVIII, XIX. Então é acertado o uso para esse fim. Temos mais exemplos disso, vejam como esse recurso é recorrente no texto dela, ela vai associar sempre os parênteses ao detalhamento. O item 2 a gente pode achar lá no texto, está escrito, se nos valermos do pensamento de Oswald Spengler, daí entre parênteses, a decadência do Ocidente, 1918-1922. Então, para aquele leitor que talvez, provavelmente, né, não conheça Spengler, a gente já vai ter ali uma porta aberta para, se você não conhece esse autor, não tem problema, já vem a ajuda. Isso é muito importante para que o leitor não abandone o texto e vá entendendo, né, a defesa da tese e talvez até concordando com ela. Depois temos mais um exemplo com o mesmo recurso. Pela anulação das distâncias geográficas e da ruptura de todos os antigos limites, mas quais limites? Daí ela vai enumerá-los: espaciais, temporais, mentais, éticos, estéticos. E tem ali as reticências também para dizer que ainda caberiam mais exemplos nessa lista, né? Então essas exemplificações são importantes para o leitor, mesmo elas ocupando uma importância secundária nesse texto, por causa do uso dos parênteses. Nos 3 exemplos citados, o que aparece entre parênteses vai expandir a informação. É por isso que a informação, mesmo sendo secundária do ponto de vista gramatical, pelo uso de uma coisa que é para informações à parte, né, é tão importante aqui nesse exemplo. Outro recurso
para fazer um texto argumentativo é usar a citação. E essa citação pode apenas fazer a citação de fontes, né, e também de exemplos. A finalidade da citação sempre é dar um maior respaldo para a tese, né, embasar melhor a tese defendida e também tentar unir teoria e prática. Afinal de contas, você está comprovando que você pode ter uma ideia, mas que você não está sozinho nessa concepção. No texto analisado, nós temos lá a referência a Spengler, que nós acabamos de comentar, a menção a Fritjof Capra, que é um estudioso importante para o assunto que ela está comentando, né, que nesse caso é mutação. E o item 3, o fato de se citar a leitura como modo de conter a robotização, a tecnologia excessiva. Porque a autora ela poderia só mencionar, né, que há os problemas que as mudanças acabam gerando, mas não citar nenhum exemplo, né, ou apenas só mencionar que é necessário conceber alguma coisa, pegar alguma coisa para conter essa aceleração da tecnologia. Mas ela vai além disso, ela faz a proposta dela. E isso também é importante para o leitor para saber que ela está pensando não só ali no momento presente de comprovar a tese, mas que ela analisa o passado, né, a mudança, sobretudo, da sociedade, como era antes, como é hoje, e qual que é o efeito para ela, analisando lá para frente. Se não tiver um plano de contenção agora, a coisa vai para um ritmo, né, incontrolável. Então, ela está tendo uma visão ampla do assunto. Isso é um recurso bem eficaz. Algumas observações sobre o que a gente falou agora é que recorrer a autores de renome vai comprovar também que a ideia defendida não é absurda. E ela vai meio que emprestar a autoridade dos autores de renome, né, para o texto, vai avalizar o seu texto, portanto. Quanto ao exemplo citado no texto, isso vai deixar claro que ela não falou só na necessidade da mudança, ela também sugeriu a mudança. E ela vai trabalhar com o raciocínio lógico. Usar as conjunções e fazer uma ordem adequada para o texto é um princípio óbvio para a construção, né? Qualquer tipo de texto precisa disso, mas o texto argumentativo precisa disso numa escala muito maior. Justamente porque você vai já fazendo as ligações e talvez até prevendo coisas que o seu leitor pergunte, né? E já vai facilitar a compreensão que esse leitor vai ter. Então, você já vai fazendo um preenchimento de lacunas que, se você deixar aberta no texto, de repente o leitor não entenda. Então, você tem que pensar um pouco como o leitor. O texto de Nelly Novaes Coelho vai atender a esse pressuposto. Ele vai ter etapas totalmente progressivas, nós comentamos a respeito disso, né? E vai levar o leitor até o final, guiado ali, né? Fazendo um acompanhamento passo a passo do raciocínio que está sendo desenvolvido. Aí, emendando um pouco no raciocínio que estávamos falando agora, a gente vai ter como uma peça-chave também levar um pouco a antítese, né, em questão para construir o texto, né, como tendo um papel importante no texto. Levar em conta essa antítese quer dizer, eu tenho uma tese e eu quero contar com uma postura contrária à minha tese para tentar usar algumas coisas já para ir se contrapondo a esse discurso, ou seja, para aqueles leitores que de repente perguntassem, não, mas que mudanças estão acontecendo na sociedade? Nada está mudando. Para isso, para leitores que possam fazer essas perguntas, de repente aquele exemplo em que ela enumera, né, as mudanças que estão acontecendo já serve para, de fato, né, esses exemplos estão acontecendo. Então é para supor perguntas que tentem contrariar a tese, que se elas não forem respondidas, de fato o texto argumentativo, né, fracassa logo no início ou no meio, quando você está começando a colocar os argumentos. Deve-se utilizá-la, no entanto, como uma sombra no momento da produção do texto. A antítese tem que ser sempre aquilo de contrário com que você vai ter que contar
para não fragilizar muito o seu texto. Então já vai, sem mencionar a antítese totalmente, né, se não precisa ser assim, por exemplo, direto e escrever no texto. Para aqueles leitores que estão se perguntando quais mudanças acontecem hoje, por exemplo, não é preciso esse ataque, né, tão incisivo. Basta que você coloque as respostas e, de fato, como nós estamos colocando aqui, a antítese é só a sombra, só o pressuposto, e você vai enriquecendo o seu texto. Isso já vai dar aquela amplitude, né? O texto vai dar menos margem a réplicas e vai mostrar também para o leitor que você está pensando realmente em todos os passos que você está dando. O texto argumentativo é um texto estratégico. E o resultado vai ser um texto completo, vai ser claro e não vai ter pontos de fragilidade, né, de entrada para outras concepções que possam contrariar e colocar o teu texto no chão, né, falando, ah não, esse texto já está desacreditado, não vai acontecer isso. No texto em análise, isso vai se verificar em alguns trechos. Final de um extenso período da cultura humana. A possível pergunta do leitor para isso poderia ser, mas de que período ela está falando aí, né? A resposta é incluída no texto sem se direcionar à pergunta, né? Sem se direcionar ao leitor efetivamente, vai estar lá escrito Era Romântica, século XVIII e XIX. Nós vimos que isso fez diferença no uso dos parênteses no texto. Depois, outro trecho. Pela anulação das distâncias geográficas e da ruptura de todos os antigos limites. Nesse trecho, o leitor poderia perguntar, mas quais são esses antigos limites? E daí a pergunta já estaria também embutida no trecho, que é aquela lista que eu fiz menção agora há pouco. Espaciais, temporais, mentais, éticos e estéticos. Vamos agora à análise de algumas questões para a gente exercitar os tópicos da aula de hoje. Número 1. Elabore uma pequena lista com 3 argumentos ou mais para defender a ideia de que se deve evitar andar de carro pelo centro da cidade em horários de pico. Esse exercício tem várias possibilidades de resposta, uma resposta pessoal, né, uma questão bastante aberta, mas nós vamos dar algumas sugestões. Por exemplo, um argumento bastante eficaz poderia ser o elevado número de carros e motos aumenta o risco de acidente. Um segundo argumento, o tráfego intenso pode provocar congestionamentos. E o terceiro argumento, o tempo de deslocamento entre um lugar e outro pode dobrar, né? E daí você pode perder mais tempo indo de um lugar a outro da cidade. Agora vamos à questão 2. Número 2. Considerando este início de texto, defina a tese defendida pelo autor e o argumento principal para respaldá-la. O aumento no mercado de empréstimos financeiros desencadeou crescimento em diversos setores do comércio. A tese que esse texto revela é uma tese positiva, né, em favor, portanto, dos empréstimos que provocam, retomando o texto, o crescimento em diversos setores do comércio. Então, um bom argumento, né, vai ser que o empréstimo vai poder garantir o fechamento do negócio. Por exemplo, se o cliente esperar muito tempo, de repente guardar o dinheiro, se for uma grande compra, né, que ele vai fazer, ele pode gastar o dinheiro em outra coisa, por exemplo. Agora nós vamos à leitura da questão 3. Usando a antítese como recurso que auxilia na escolha dos argumentos, defina letra A, tese, letra B, antítese, letra C, argumentos que sirvam de réplica a essa antítese. Então vamos ver aí a possível tese, né? A amizade entre pais e filhos vai poder facilitar a passagem pela adolescência. Letra B, antítese. A amizade entre pais e filhos restringe a privacidade do adolescente. Veja a oposição que está acontecendo, que é natural, entre tese e antítese. Letra C, os argumentos, né, que sirvam de réplica à antítese, para não cair no risco de o texto já entrar fragilizado sem contar com a antítese. Então nós podemos citar a limitação da privacidade, ela vai poder ser facilmente contornada. E por quê? Porque
ao passo que esses problemas mais graves, né, que advêm da falta de amizade entre pais e filhos, podem colocar o adolescente em um caminho sem volta. Então é meio que justificar essa invasão de privacidade e tudo mais para mostrar que tem uma outra finalidade muito mais nobre por trás daquela atitude. Vamos treinar um pouco, né, sobre a aula de hoje, e a minha proposta é que vocês elaborem um texto argumentativo. Para a gente não sair muito do tema do texto, que foi toda a preocupação da aula de hoje, escrito pela Nelly Novaes Coelho, é interessante que vocês pensem sobre a internet, sobre essa tecnologia que está causando as mudanças na nossa sociedade. Então a pergunta vai ser: a internet ela vai ser um benefício ou um prejuízo? Boa escrita e atenção aos tópicos da aula. Boa sorte!